Uma menina de 8 anos, com uma sabedoria surpreendente, faz um homem perceber que sua esposa está mais interessada em sua fortuna do que nele. Com essa revelação, ele começa a enxergar que há algo mais importante do que a riqueza. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Rodolfo era conhecido na cidade como um homem de negócios bem-sucedido. Aos 48 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma mansão com jardins impecáveis, carros de luxo e viagens para os lugares mais deslumbrantes do mundo. Mas, apesar de toda a ostentação, quem o conhecia de perto sabia que ele era um homem solitário. Desde que perdera a esposa em um acidente há mais de 10 anos, Rodolfo havia se fechado para o amor. Seu foco estava apenas em expandir sua fortuna e proteger seu legado. Um dia, em um evento beneficente que ele mesmo patrocinava, Rodolfo conheceu Lorena. Ela era jovem, com seus 29 anos, e possuía uma beleza encantadora. Lorena parecia irradiar carisma e doçura. Vestia um simples vestido azul, mas sua presença era tão marcante que todos no salão notaram quando ela entrou. Ela foi apresentada a Rodolfo por um amigo em comum. Ele ficou imediatamente atraído, não só pela aparência dela, mas pela forma como ela parecia ouvir cada palavra sua com uma atenção genuína. Lorena comentou sobre as obras beneficentes de Rodolfo e elogiou sua generosidade. Ele, pouco acostumado a elogios fora do mundo dos negócios, sentiu algo diferente naquele encontro. Pela primeira vez em muitos anos, alguém parecia estar interessado nele como pessoa, não apenas em sua conta bancária. Nos dias seguintes, Lorena começou a aparecer em lugares que Rodolfo frequentava. Um almoço casual no restaurante que ele sempre visitava, uma caminhada no parque onde ele fazia questão de ir aos domingos para espairecer. Cada encontro parecia uma coincidência, mas ela sempre tinha algo novo a dizer, algo que fazia Rodolfo ir ou pensar de forma diferente. Logo, eles começaram a se encontrar com mais frequência. Rodolfo gostava da leveza de Lorena, da forma como ela trazia cor para sua vida monótona. Ele começou a deixá-la entrar em seu mundo. Apresentou-a aos seus amigos. Em pouco tempo, ela parecia perfeitamente encaixada no círculo social dele. Mas, enquanto Rodolfo acreditava que estava redescobrindo o amor, algumas pessoas próximas começaram a notar algo estranho. Lorena era encantadora, sim, mas parecia saber exatamente o que dizer para agradar. Suas opiniões mudavam conforme a conversa, e ela tinha uma habilidade quase mágica de fazer Rodolfo se sentir como o homem mais importante do mundo. Lorena, por outro lado, parecia muito à vontade no mundo luxuoso de Rodolfo. Ela amava os jantares elegantes, as viagens em jatos particulares e os presentes caros que ele começava a oferecer. O que para Rodolfo era uma demonstração de carinho, para Lorena parecia algo natural, quase como se ela já esperasse por aquilo. Enquanto Rodolfo se apaixonava, havia uma sombra pairando sobre essa nova relação. O homem que sempre foi racional e calculista nos negócios, agora parecia cego pelo amor. Ele não percebia que, por trás dos sorrisos e do charme de Lorena, poderia existir algo mais. Essa nova fase na vida de Rodolfo estava apenas começando, mas ela não passaria despercebida por todos. Entre as pessoas que observavam, havia uma pequena vizinha com olhos atentos, que parecia enxergar além da superfície. Naquela vizinhança tranquila, onde casas grandes e jardins bem cuidados dominavam o cenário, vivia uma menina chamada Isabela. Ela tinha apenas 8 anos, mas era o tipo de criança que chamava a atenção por onde passava. Não por falar muito, mas pelo jeito observador e curioso, como se sempre enxergasse algo além do óbvio. Seus olhos grandes e castanhos tinham um brilho que parecia captar os segredos do mundo, mesmo quando ninguém estava falando. Isabela morava com a avó em uma casa modesta, mas cheia de vida, logo ao lado da enorme mansão de Rodolfo. Apesar de ser tão jovem, a menina passava muito tempo sozinha. Sua avó era costureira e trabalhava até tarde. Isabela acabava explorando o quintal ou brincando com seus lápis de cor. Mas o que ela gostava mesmo era de observar as pessoas. E o vizinho milionário era seu maior enigma. Rodolfo, apesar de ser uma figura marcante, era uma pessoa discreta. No entanto, nos últimos dias, Isabela havia notado algo diferente. Ele parecia mais sorridente, mais relaxado, como se tivesse encontrado algo, ou alguém, que o deixasse feliz. E foi exatamente essa mudança que despertou a curiosidade da menina. Certo dia, enquanto brincava no quintal com um cachorrinho de pelúcia velho, Isabela viu Rodolfo estacionando seu carro de luxo.
Ele desceu acompanhado de uma mulher alta e elegante. Era Lorena, que já havia começado a frequentar a casa dele com frequência. Lorena acenou para Isabela de forma distraída, mas a menina sentiu algo estranho naquele gesto. Não era um aceno caloroso, como os da sua avó. Era um gesto mecânico, como se Lorena quisesse apenas cumprir uma formalidade. No dia seguinte, Rodolfo encontrou Isabela perto do portão da mansão, observando uma borboleta pousada em uma flor. Ele, que raramente interagia com os vizinhos, resolveu puxar conversa. Olá, Isabela, não é? O que está fazendo aí sozinha? Oi, seu Rodolfo. Só estou olhando as borboletas. Elas são tão bonitas, né? Mas às vezes parecem estar sempre procurando alguma coisa. Rodolfo sorriu. Ele ficou surpreso com a maturidade nas palavras dela. E o que você acha que elas estão procurando? Perguntou, achando graça. Um lugar seguro para pousar, acho. Todo mundo precisa disso, né? Aquela resposta deixou Rodolfo pensativo, mas ele não deu muita atenção. Afinal, era só uma menina. Com o passar dos dias, Isabela começou a prestar mais atenção em Lorena. Ela a via chegando e saindo com roupas luxuosas, sempre muito bem arrumada, mas sem nunca olhar para ninguém ao redor. Certo dia, enquanto Isabela desenhava na calçada, ouviu uma conversa que chamou sua atenção. Lorena estava ao telefone, andando pelo jardim. Claro que ele caiu direitinho. É só uma questão de tempo. Esse dinheiro vai ser nosso. Isabela franziu o senho. A frase parecia estranha, mas ela não conseguia entender completamente o que significava. No entanto, algo dentro dela dizia que precisava ficar de olho naquela mulher. Naquela noite, enquanto sua avó cozinhava, Isabela não conseguiu conter sua curiosidade. Vó, você acha que as pessoas sempre mostram quem elas realmente são? Nem sempre, minha pequena. Às vezes, as pessoas vestem máscaras para esconder suas verdadeiras intenções. Por quê? Nada, só pensando. Essa conversa ficou na cabeça da menina. Desde então, ela começou a prestar ainda mais atenção em Lorena, observando cada gesto, cada palavra. Não era algo planejado, era como se sua intuição infantil estivesse tentando dizer que algo não estava certo. E foi assim que Isabela, uma menina de apenas 8 anos, começou a desempenhar um papel crucial na história do milionário. Ela ainda não sabia, mas seus olhos atentos e sua curiosidade inocente seriam responsáveis por revelar algo que mudaria tudo. Com o passar das semanas, Isabela ficou cada vez mais intrigada com Lorena. A mulher tinha algo que a menina não conseguia explicar, uma sensação estranha, como um alarme silencioso que soava toda vez que ela aparecia. Embora Lorena sempre sorrisse e parecesse ser muito educada, Isabela sentia que aquele sorriso não chegava aos olhos. Era como se fosse ensaiado, algo feito para agradar, mas sem verdadeira sinceridade. Uma tarde, enquanto desenhava na calçada, Isabela viu Lorena e Rodolfo saindo juntos de carro. Lorena carregava uma bolsa de grife enorme e gesticulava animadamente enquanto conversava. Rodolfo, no banco do motorista, parecia encantado com tudo que ela dizia. Mas foi quando Lorena olhou pelo retrovisor e viu Isabela que algo chamou a atenção da menina. Por um breve instante, o sorriso de Lorena desapareceu, e ela lançou um olhar que Isabela não soube como interpretar. Era rápido, mas parecia carregado de impaciência, como se a presença da menina fosse um incômodo. Naquele momento, Isabela começou a juntar as peças. Ela não entendia completamente o que sentia, mas tinha certeza de que havia algo fora do lugar. No dia seguinte, enquanto ajudava sua avó a regar as plantas no jardim, Isabela comentou: Vó, você já viu a namorada do seu Rodolfo? Ah, aquela moça bonita? Já vi, sim. Parece simpática. Mas você acha que ela gosta mesmo dele? A avó riu, sem perceber a seriedade da pergunta. E como eu vou saber, menina? Só o tempo mostra o que está no coração das pessoas. Mas Isabela não queria esperar o tempo. Sua curiosidade estava crescendo, e ela começou a prestar mais atenção nas interações entre Lorena e Rodolfo. Certo dia, enquanto estava sentada embaixo de uma árvore no quintal, Isabela ouviu vozes vindas da mansão. Lorena estava discutindo ao telefone. Mesmo sem entender todas as palavras, a menina percebeu algo estranho no tom dela. Não, ele ainda não sabe. Claro que vai dar certo. Ele confia em mim. A frase ecoou na mente de Isabela.
Ela tentou esquecer, dizendo a si mesma que talvez fosse algo bobo, mas seu instinto dizia o contrário. Quando viu Rodolfo naquela tarde, ela não conseguiu se segurar. Ele estava sentado no balanço do jardim da mansão, descansando, quando Isabela apareceu. Oi, seu Rodolfo. Posso falar com o senhor um pouquinho? Ele sorriu, surpreso pela abordagem direta. Claro, Isabela. O que foi? A menina hesitou, mexendo nos cadarços do sapato, mas decidiu falar. Sua namorada. A Lorena. O senhor gosta muito dela, né? Rodolfo riu, descontraído. Gosto, sim. Por quê? É que, às vezes, as pessoas podem parecer uma coisa, mas ser outra, né? Aquela frase, simples e inocente, deixou Rodolfo intrigado. Ele olhou para a menina, que agora encarava o chão, como se estivesse pensando se deveria dizer mais alguma coisa. Por que está me perguntando isso, Isabela? Aconteceu alguma coisa? Insistiu Rodolfo. Isabela deu de ombros, tentando disfarçar. Nada, só achei que o senhor devia prestar mais atenção. Às vezes, o que parece perfeito, não é. Rodolfo riu de novo, achando graça na profundidade da observação de uma criança tão jovem. Vou lembrar disso, Isabela. Você é uma menina muito esperta. Apesar de tratar o aviso dela como uma brincadeira, algo ficou no ar. As palavras de Isabela, carregadas de um toque de mistério, começaram a ecoar na mente de Rodolfo. Enquanto ele se afastava, a menina continuou observando de longe, decidida a vigiar Lorena sempre que pudesse. Afinal, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, ela sentia que tinha que proteger o vizinho. A desconfiança de Isabela era como uma semente que acabava de ser plantada e estava prestes a crescer. Ela sabia que ainda havia mais para descobrir, e aquela intuição inocente de criança poderia ser exatamente o que Rodolfo precisava para enxergar a verdade. Era uma tarde ensolarada, mas algo no ar parecia pesado. Isabela sentia que estava se aproximando de uma verdade importante, algo que precisava ser revelado. Nos últimos dias, ela vinha observando Lorena com ainda mais atenção. Notava como a mulher mudava de tom ao falar com Rodolfo dependendo da situação, como seus olhos ficavam impacientes quando ele não estava por perto. Para Isabela, tudo isso confirmava o que seu instinto já dizia. Lorena não era quem aparentava ser. Naquele dia, enquanto desenhava no quintal, Isabela viu algo que prendeu sua atenção. Lorena estava do lado de fora da mansão, falando no celular. Ela gesticulava muito e andava de um lado para o outro, claramente irritada. Curiosa, Isabela se aproximou com cuidado, ficando atrás de uma árvore para ouvir melhor. Não, ainda não. Ele confia em mim, mas é mais complicado do que eu pensei. Sim, eu sei o que está em jogo. O tom de Lorena era urgente, quase desesperado. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela não entendia tudo o que estava sendo dito, mas aquelas palavras confirmavam suas suspeitas. Lorena tinha algum plano envolvendo Rodolfo. Na mesma tarde, Rodolfo apareceu no quintal para regar as plantas. Ele parecia tranquilo, como sempre, mas Isabela sabia que precisava falar com ele. Respirou fundo, segurando sua timidez, e se aproximou. Seu Rodolfo, posso falar com o senhor? Perguntou, sua voz um pouco trêmula. Ele sorriu, surpreso. Gostava da companhia da menina, achava sua curiosidade e sinceridade algo refrescante. Claro, Isabela. O que houve? Ela hesitou por um momento, olhando para o chão. Mas então lembrou das palavras da sua avó. Às vezes, as pessoas vestem máscaras para esconder quem realmente são. Aquilo deu coragem à menina. É sobre a dona Lorena. Acho que o senhor precisa saber de uma coisa. Rodolfo ficou intrigado. Ele se abaixou para ficar na altura dela, o sorriso gentil agora dando lugar a uma expressão de preocupação. O que foi, Isabela? Pode falar. Eu ouvi ela falando no telefone hoje. Ela disse que o senhor confia nela, mas que tem alguma coisa que ela precisa fazer. Eu acho que ela não gosta do senhor de verdade. Rodolfo arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Ele riu de leve, tentando amenizar a seriedade do que acabará de ouvir. Isabela, você deve ter entendido errado. Lorena gosta de mim, disso eu tenho certeza. Mas, seu Rodolfo, insistiu Isabela, olhando diretamente nos olhos dele. Ela não fala com o senhor do mesmo jeito que fala com os outros. Eu sempre vejo as coisas, sabe?
Minha avó diz que eu tenho um jeito de perceber quando algo não está certo. E ela não é igual com todo mundo. As palavras de Isabela ficaram na mente de Rodolfo, mas ele ainda não sabia como reagir. Decidiu não dizer nada a Lorena naquele momento, mas algo em sua expressão mostrava que a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, Rodolfo ficou acordado, refletindo sobre o que Isabela havia dito. Ele começou a se lembrar de pequenos detalhes, momentos em que Lorena parecia mais interessada em sua vida financeira do que nele como pessoa. Será que havia ignorado os sinais claros por estar tão encantado? No dia seguinte, Rodolfo resolveu testar a sinceridade de Lorena. Ele a convidou para jantar e, durante a conversa, mencionou casualmente que estava enfrentando dificuldades em um dos seus negócios. Disse que talvez precisasse vender algumas propriedades e cortar despesas. Ele observou cuidadosamente a reação dela. No início, Lorena tentou disfarçar. Sorria e dizia que tudo ficaria bem, mas sua expressão ficou tensa, e ela começou a perguntar mais detalhes do que Rodolfo julgava necessário. Em um momento, ela até sugeriu que ele deveria considerar soluções mais drásticas, algo que ele nunca imaginou ouvir dela. Quando voltaram para casa, Lorena recebeu uma ligação e, sem perceber que Rodolfo estava por perto, atendeu ao telefone no corredor. Ele disse que está com problemas, mas eu não sei se acredito. Se ele perder tudo, isso vai complicar meus planos. Rodolfo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ele ficou parado por um instante, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. No dia seguinte, ele decidiu confirmar de vez suas suspeitas. Chamou Isabela e agradeceu pela coragem de ter falado com ele. Você me abriu os olhos, Isabela. Agora eu preciso agir. A revelação de Isabela, tão direta e cheia de sinceridade, havia sido ponto de virada para Rodolfo. Ele sabia que era hora de tomar uma decisão e descobrir até onde Lorena estava disposta a ir para manter as aparências. E a menina, com sua sabedoria inocente, havia sido o catalisador de uma mudança que ele jamais esperava. Rodolfo não era um homem de agir por impulso, e essa situação exigia algo mais do que apenas um confronto direto. Ele precisava de respostas claras, de provas que confirmassem o que agora parecia evidente. Após ouvir as palavras de Lorena ao telefone, ele decidiu montar um plano cuidadoso, algo que desvendasse completamente as intenções dela sem deixar espaço para dúvidas. Naquela mesma noite, Rodolfo chamou Isabela para uma conversa. Ele sabia que a menina era perspicaz e, de algum jeito, parecia enxergar as coisas além da superfície. No jardim, com a luz da lua iluminando suavemente o lugar, ele se ajoelhou para ficar no nível dela. Isabela, você me ajudou a ver o que eu não queria enxergar. Agora, preciso de mais um favor. Os olhos da menina brilharam com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que o senhor quer que eu faça? Perguntou, segurando firme seu caderninho de desenhos. Rodolfo explicou seu plano com calma, sem pressioná-la. Ele queria testar Lorena de uma maneira que fosse impossível para ela disfarçar. Para isso, precisava criar uma situação onde ela revelasse suas verdadeiras intenções. Vou fazer Lorena acreditar que perdi tudo. Vou dizer que meus negócios faliram e que estou sem dinheiro. Quero ver como ela reage. Isabela ouvia atentamente, balançando a cabeça em concordância. Se ela realmente gostar do senhor, vai ficar, mesmo sem o dinheiro, disse a menina com simplicidade, como se fosse óbvio. Rodolfo sorriu, admirando a sabedoria dela. Exatamente. Mas, se não ficar, terei a certeza que preciso. No dia seguinte, Rodolfo começou a colocar o plano em prática. Ligou para o gerente de sua empresa e pediu que preparasse documentos falsos, como extratos bancários mostrando contas zeradas e uma carta anunciando o fechamento de um dos seus maiores empreendimentos. Ele também pediu a um amigo de confiança que agisse como um advogado para ajudá-lo a encenar a crise. Naquela noite, Rodolfo chamou Lorena para um jantar em sua casa. Ele parecia preocupado, quase abatido, algo que Lorena notou imediatamente. Rodolfo, está tudo bem? Ela perguntou, com um tom de voz que parecia genuíno, mas que ele agora conseguia perceber como uma máscara. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não, Lorena. Não está. Preciso te contar algo importante. Durante o jantar, ele explicou, com detalhes, que sua empresa estava enfrentando problemas financeiros graves. Disse que havia tomado decisões ruins nos negócios e que, como resultado, estava à beira da falência.
Para reforçar a história, mostrou os documentos falsos que havia preparado. Lorena ficou em silêncio por alguns segundos, algo que nunca fazia. Seus olhos correram pelos papéis, e ela tentava esconder o desconforto. Isso é tão inesperado, Rodolfo. Mas, bem, vamos encontrar uma solução, não é? Apesar das palavras de apoio, Rodolfo percebeu que algo mudou nela. O tom de voz não era mais o mesmo, e o sorriso parecia forçado. Lorena estava inquieta, mexendo nas mãos enquanto olhava para os documentos. Nos dias seguintes, Rodolfo intensificou o plano. Começou a vender alguns bens visíveis, como carros e obras de arte que estavam na casa, e até dispensou parte da equipe de funcionários. Lorena, que sempre fazia questão de estar presente, agora começava a desaparecer em momentos cruciais, sempre com alguma desculpa pronta. Uma tarde, enquanto Rodolfo simulava uma conversa com um advogado, Isabela apareceu discretamente e observou de longe. Depois que Lorena saiu da sala, a menina se aproximou. Ela não parece muito preocupada, né? Comentou, com a sabedoria de quem já sabia a resposta. Rodolfo sorriu, agradecido pela sensibilidade de Isabela. Não, Isabela. Ela não parece mesmo. O ponto final do plano veio quando Rodolfo pediu a Lorena para conversar no jardim. Ele preparou uma cena em que disse que precisaria vender a mansão e morar em um local mais simples. Eu sei que essa situação não é fácil para você, Lorena. Mas, se você estiver comigo, conseguiremos superar tudo isso. O silêncio dela foi como um trovão no coração de Rodolfo. Ela parecia estar pensando, como se estivesse calculando cada palavra que diria a seguir. Rodolfo, você sabe que eu me preocupo muito com você. Mas talvez precisemos dar um tempo, sabe? Para que você se reorganize. A frase foi um golpe. Rodolfo soube, naquele instante, que sua intuição e a de Isabela estavam certas o tempo todo. Assim que Lorena foi embora naquela noite, Rodolfo finalmente sentiu que tinha todas as respostas que precisava. O plano havia funcionado, e, com isso, ele não só desmascarou as intenções de Lorena, mas também percebeu a importância de valorizar quem realmente se importava com ele. E, no centro de tudo, estava a pequena Isabela, cuja honestidade e coragem haviam transformado completamente sua vida. Na manhã seguinte, Rodolfo acordou com um peso no peito. O dia estava claro, mas ele sentia como se estivesse carregando uma tempestade dentro de si. Ele sabia que o confronto com Lorena era inevitável, mas não imaginava que ele aconteceria de uma forma tão abrupta. A revelação que ele tanto temia estava prestes a ser exposta, e ele não podia mais voltar atrás. Lorena apareceu naquela manhã, com seu sorriso habitual, mas havia algo em seus olhos que Rodolfo não conseguia mais ignorar. Ela tentou manter a conversa leve, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Mas Rodolfo estava decidido. Ele não queria mais esconder o que já sabia, nem fingir que nada estava errado. Eles se sentaram na sala de estar, a tensão no ar era quase palpável. Rodolfo olhou para ela, sentindo um nó na garganta. Não era fácil para ele admitir que estava errado, mas a confiança que tinha depositado nela já não fazia sentido. Ele precisava colocar um fim nessa farsa de uma vez por todas. Lorena, eu não sei o que você esperava, mas tudo o que você tem feito não me engana mais. Eu já sei de tudo, disse Rodolfo, a voz firme, mas cheia de um peso emocional que ele não havia antecipado. Ela o olhou, aparentemente surpresa, mas rapidamente tentou esconder o desconforto atrás de um sorriso falso. O que você está dizendo, Rodolfo? Está falando como se eu tivesse feito algo de errado. Não entendo o que quer dizer. Lorena forçou uma risada, tentando manter a compostura. Mas Rodolfo não se deixou enganar. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim que sempre foi o cenário perfeito para seus momentos de tranquilidade. Ele nunca imaginou que aquele mesmo espaço se tornaria o palco de uma revelação tão dolorosa. Eu sei sobre as suas mentiras, Lorena. Eu sei o que você estava planejando. Vi como você reagiu quando disse que não tinha mais dinheiro. Vi o jeito que você ficou quando falei sobre vender a mansão. Não é difícil de perceber quando alguém está mais preocupado com o que pode perder do que com o que realmente importa. Lorena ficou imóvel. O sorriso sumiu de seu rosto e, por um momento, parecia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ela sabia que Rodolfo estava falando a verdade, mas não sabia o que fazer.
A fachada de pessoa encantadora e cuidadosa começou a desmoronar. Você estava me testando, não é? Ela murmurou, quase sem forças. Rodolfo, não é o que você está pensando. Rodolfo deu um passo em sua direção, com os olhos fixos nos dela. Ele estava cansado das desculpas, das palavras vazias. Ele já havia ouvido tudo aquilo antes, e sabia que a verdade era bem diferente. Você se apaixonou pela minha riqueza, não por mim, Lorena. Eu vi os sinais o tempo todo, mas preferi ignorá-los. Achei que pudesse mudar tudo, que você fosse diferente. Mas agora sei que você me via como um prêmio, não como uma pessoa. Você nunca me amou, nunca se importou de verdade. Só estava interessada no que eu podia te dar. O silêncio que se seguiu foi denso. Lorena parecia lutar contra as lágrimas, mas sua expressão era fria, quase como se a verdade que agora estava sendo exposta tivesse deixado sem palavras. Ela tentava se manter firme, mas o controle que ela havia mantido por tanto tempo estava escorregando entre seus dedos. Rodolfo, por outro lado, sentiu uma clareza que não tinha meses. Tudo o que ele precisava estava ali, bem diante dele, e a revelação de sua própria ingenuidade foi um golpe duro, mas necessário. Ele finalmente conseguia enxergar a situação com os olhos abertos. A dor da decepção começava a ser substituída por algo mais poderoso, a libertação. Eu sei o que você quer, Lorena. Mas não vou mais permitir que você use minha confiança e amor para alcançar seus próprios objetivos. A mulher tentou falar, mas as palavras falharam. Ela sabia que não havia mais espaço para negar. As evidências estavam em toda parte, suas atitudes, suas palavras, a falta de preocupação genuína pelo bem-estar de Rodolfo. Rodolfo se afastou dela e caminhou até a porta, sentindo o peso de cada passo. Ele sabia que estava tomando a decisão certa, mas o que mais o doía era a decepção. Nunca imaginou que sua busca por amor acabaria dessa forma, mas a verdade sempre vem à tona, e ele havia finalmente visto a mulher que ele achava conhecer por completo. Você pode ir embora, Lorena. Eu já vi o suficiente. Não há mais nada entre nós. Lorena, em um último ato de desesperada tentativa, tentou se aproximar, mas Rodolfo a impediu com um gesto suave, porém firme. Ele já não a via como a mulher com quem sonhou construir um futuro. Ele a via, apenas, como uma lição que a vida lhe ensinara. Sem mais palavras, ela pegou suas coisas e saiu, deixando Rodolfo sozinho na casa que um dia estivera cheia de promessas de felicidade. Ele fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. A dor do momento ainda estava lá, mas ele sabia que havia dado o primeiro passo para a verdadeira liberdade. E, enquanto o sol se punha no horizonte, Rodolfo olhou para o futuro, agora com mais clareza do que nunca. A verdade havia vindo à tona, e, apesar de tudo, ele sentia que estava começando de novo. Rodolfo sentava-se à mesa, o café esfriando diante dele, mas sua mente estava distante. Cada detalhe do que acontecerá nas últimas semanas parecia estar se arrumando como peças de um quebra-cabeça, e embora a verdade finalmente tivesse vindo à tona, ainda havia algo nele que precisava mudar. Ele sabia que esse confronto com Lorena, embora doloroso, não era o fim. Na verdade, era apenas o começo de uma transformação muito maior. Com um suspiro profundo, ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, como se o próprio universo estivesse oferecendo uma nova chance. E era isso que Rodolfo sentia, uma chance de recomeçar, de reconstruir sua vida e suas escolhas a partir do que realmente importava. Nos últimos meses, ele se perderá em um turbilhão de negócios, luxo e a busca incansável por uma felicidade que parecia sempre escapar por entre seus dedos. Lorena, com seu charme e promessas vazias, parecia ser a resposta para todos os seus desejos, mas agora, ao olhar para tudo o que aconteceu, ele via claramente o que não havia enxergado antes. Ele estava buscando amor onde não havia. Rodolfo pensava em tudo que havia deixado para trás em nome dessa busca por validação. Ele afastara os amigos verdadeiros, os momentos simples de alegria, as coisas que realmente faziam sua alma se sentir em paz. Ele se deixara levar pelo deslumbramento da riqueza e pelo vazio de relacionamentos superficiais. O que ele precisava não estava em sua conta bancária ou nas juras de amor de alguém que só queria seu dinheiro. O que ele precisava, na verdade, era de si mesmo. Foi nesse momento de reflexão que ele tomou sua decisão transformadora. Ele não queria mais viver uma vida baseada em aparências.
Não queria mais ser um prisioneiro da própria fortuna e do que ela representava. Ele queria, acima de tudo, encontrar algo genuíno, algo que fosse duradouro. A vida de sucesso financeiro e status nunca tinha sido suficiente para preencher o vazio que ele sentia. Rodolfo então se lembrou de Isabela, a menina que, com sua sabedoria única, o ajudara a enxergar a verdade que ele se recusava a ver por tanto tempo. Ela, com seus olhos cheios de pureza e honestidade, sempre soubera mais sobre a vida do que ele mesmo. Como ela havia dito, o amor verdadeiro não tinha nada a ver com o que se podia dar ou receber, mas sim com a conexão real e genuína entre as pessoas. Decidido a mudar, Rodolfo pegou o telefone e fez a única ligação que sentia que deveria fazer. Ele ligou para o gerente da sua empresa e pediu que começassem o processo de vender alguns dos seus bens mais valiosos. Não eram mais as joias ou carros luxuosos que definiam quem ele era. Ele não queria mais viver preso ao que o dinheiro representava. Ele queria liberdade, a liberdade de ser ele mesmo, sem amarras, sem máscaras. Nos dias seguintes, Rodolfo tomou medidas práticas para dar um novo rumo à sua vida. Ele fechou contratos desnecessários, se afastou das pessoas que só o cercavam por interesse e começou a investir seu tempo em algo que realmente valesse a pena, o bem-estar da sua alma. Ele começou a ajudar mais os outros, a envolver-se com causas sociais que o tocavam profundamente e a buscar pequenos prazeres no cotidiano, como caminhar em parques, sentar-se com amigos verdadeiros para um café, e até passar mais tempo com Isabela, que se tornará uma amiga preciosa. O mais importante, porém, foi o que Rodolfo fez dentro de si. Ele fez uma promessa a si mesmo: jamais permitiria que o medo ou o desejo de aprovação dos outros o distanciassem de quem ele realmente era. Ele não seria mais refém de seu próprio sucesso ou das expectativas que os outros tinham dele. O amor que ele procurava estava dentro dele, e ele começaria a cultivá-lo da maneira mais verdadeira possível. Rodolfo sabia que a mudança seria difícil. Não seria simples largar tudo que ele conhecia e reconstruir sua vida do zero. Mas, agora, ele entendia que a transformação vinha de dentro para fora. E com essa decisão, ele se libertou das correntes que o prendiam, deixando para trás uma vida de falsas expectativas e abraçando uma nova jornada de autoconhecimento e autenticidade. Ele olhou para o futuro com um sorriso tranquilo. Não sabia exatamente o que o aguardava, mas agora estava pronto para viver de forma plena e verdadeira. E, ao seu lado, talvez estivesse alguém que o amasse por quem ele realmente fosse, e não pelo que ele possuía. E assim, com a decisão de mudar, Rodolfo deu o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Após a decisão de se afastar de Lorena e deixar para trás a vida de aparências, Rodolfo começou a entender que estava diante de uma oportunidade única de recomeçar. Ele acordou cedo, como costumava fazer, mas agora com um peso a menos. Não havia mais a necessidade de agradar ou esconder o que sentia. O silêncio da manhã o acolheu de uma maneira reconfortante, como se o universo estivesse conspirando para que ele tivesse o descanso e a clareza que tanto precisava. Decidido a fazer diferente, ele passou o dia refletindo sobre o que realmente queria da vida. Ele já havia alcançado tudo o que se pode imaginar em termos materiais, mas sentia que ainda faltava algo, uma sensação de propósito. O dia foi longo e, ao longo das horas, Rodolfo pensou muito sobre as pessoas em sua vida. Uma delas, em particular, estava sempre em sua mente: Isabela. Isabela era uma menina de 8 anos, moradora da casa ao lado, em um bairro tranquilo. Ela não tinha o luxo de sua vida, mas tinha algo que ele admirava, uma sabedoria que parecia vir de algum lugar profundo. Isabela não via Rodolfo como um milionário distante, mas como alguém que precisava de companhia genuína. Ela o cumprimentava sempre com um sorriso sincero, sem interesse ou qualquer expectativa. Às vezes, Rodolfo se pegava pensando no que ela via nele, talvez algo que ele mesmo não conseguia ver, mas que a menina enxergava com clareza. A vida de Isabela, apesar de simples, não era fácil. Ela morava com sua avó, uma mulher forte, mas com muitas dificuldades financeiras. A avó de Isabela fazia o possível para garantir uma vida digna para a menina, mas as limitações eram evidentes. Rodolfo, ao longo dos meses, começou a perceber a luta silenciosa daquela pequena família. Ele soubera de algumas dificuldades que Isabela enfrentava, como a falta de roupas novas ou brinquedos, coisas que ele tomava como garantidas, mas que eram um luxo para ela. Foi então que Rodolfo,
Tocado pela pureza da amizade de Isabela e pela humildade de sua avó, decidiu ajudar de uma forma discreta. Ele fez uma doação anônima para que a avó de Isabela pudesse pagar algumas dívidas, aliviar o peso das contas e ter um pouco de paz. Ele não queria reconhecimento ou agradecimentos, apenas a certeza de que estava fazendo algo bom para uma criança que, de alguma forma, transformará a maneira como ele via o mundo. À medida que o tempo passava, Rodolfo começou a passar mais tempo com Isabela, sempre que ela estava brincando no jardim ou ajudando sua avó com as pequenas tarefas da casa. Ele conversava com ela sobre os mais diversos assuntos e, ao longo dessas conversas, ele começou a perceber o impacto que ela estava tendo em sua vida. Isabela não falava muito sobre os problemas, mas de alguma maneira, ela conseguia fazê-lo refletir sobre o que realmente importava. Ela o ensinava, sem palavras, que o valor da vida não estava no dinheiro ou nas conquistas materiais, mas nas pequenas coisas, um sorriso, um ato de bondade, a conexão com os outros. Essa amizade trouxe um novo olhar para Rodolfo, que começou a enxergar sua fortuna sob uma perspectiva diferente. Ele sentia que, se pudesse ajudar Isabela e sua avó a melhorar suas condições de vida, poderia, de alguma forma, dar um novo rumo à sua própria vida. Amy se envolveu mais ativamente, não apenas com dinheiro, mas também com tempo, ajudando-os a resolver questões práticas do dia a dia, como a reforma da casa e o pagamento das contas de serviços essenciais. Rodolfo percebeu que, ao apoiar Isabela e sua avó, ele estava, na verdade, se ajudando. Ele estava preenchendo o vazio que sempre sentiu com gestos simples, mas que traziam uma satisfação verdadeira. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Sua verdadeira riqueza estava em fazer o bem sem esperar nada em troca. Ao lado de Isabela e sua avó, Rodolfo encontrou um novo propósito. Ele aprendeu que a vida não era sobre acumular, mas sobre compartilhar e fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Ele sabia que estava apenas começando uma nova jornada, uma jornada onde ele poderia ser mais do que apenas o homem rico e bem-sucedido. Ele poderia ser, também, alguém que transformava realidades e tocava vidas com generosidade e carinho. Esse novo começo, para Rodolfo, não estava mais relacionado a bens materiais, mas ao impacto positivo que ele poderia causar na vida das pessoas que, como Isabela, o faziam perceber o que realmente importava. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.